Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. E aqui nós estamos para mais um programa com a participação da nossa querida Alba Cardoso, que está aqui pela terceira vez, não é isso, Alba? Isso mesmo. A gente continua aqui explorando o livro que a Alba escreveu, Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo. E conforme prometido nos episódios anteriores, a gente, nesse episódio, vai falar sobre a raiva. Então, preparem-se que a gente tem alguns assuntos, algumas questões bem interessantes sobre isso aí para tratar. Antes, lembrando que a gente conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, disponibilizando aqui o estúdio, os equipamentos e logo, logo os vídeos também que a gente vai colocar aí no YouTube para você curtir e participar dos nossos episódios semanais. Muito bem, Alba. Então, estamos aí para falar sobre a raiva, né? No seu dicionário aqui de emoções, sentimentos e estados de ânimo, você põe a raiva dentro de uma família, né? Mas antes até de falar da família, algumas eu destaquei alguns sentimentos ali ligados à raiva. Fala um pouquinho sobre o que é sentir raiva. Tá bom. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai estar ouvindo, né? Obrigado por estar aqui de novo. Eu gosto de definir a raiva como uma reação a uma certa intrusão no seu espaço pessoal, seja nos seus objetivos ou alguma coisa que entra como um obstáculo né, entre você e o seu objetivo, entre você e a sua meta. Então, qualquer reação rápida que faça o teu corpo se movimentar no sentido de tirar o objeto de invasão ou obstáculo da sua frente. Uhum. Então, a reação, ela visa, né, ela tem esse propósito. Uhum. E a reação física mesmo é de adrenalina, né, aquele fluxo de adrenalina. Fisicamente falando, tem muita contração, tem muita tensão nas mãos, nos braços, principalmente, porque, né, bombeia sangue para o coração para você começar a agir. Uhum. Tem também o franzimento das sobrancelhas para baixo, né? E algumas pessoas, elas tensionam os lábios, fechando bastante. Trava o dente. Trava o dente e, assim, casos muito raros, a pessoa faz o contrário, mostra os dentes. Mostrando as presas, né? Uhum. Então, esse é o conjunto geral. Então, toda a questão física, né, das feições, muita tensão, o olhar, ele é muito focado, ele é muito direcionado, ele só vê aquele realmente objeto que entrou no caminho ali. Você vai descrevendo aí, eu vou me lembrando, né? Quem nunca, né? Todos nós, como a gente já falou, né? Emoção, todo mundo vive isso, né? Isso. E é bem isso mesmo, pelo menos eu sinto assim também, né? O objeto da raiva parece que só existe aquilo no universo, só né? tem aquilo. E vai subindo pra mim vai subindo uma fervura, assim. É bem perceptível o calor do sangue, como é que fica. O corpo todo parece que muda a temperatura totalmente. Eu não cheguei a ver direitinho as funções biológicas, né? Por que dessa fervura aí? Uhum. Mas no caso do estresse tem toda uma questão de abrir as artérias, sabe, para bombear mais sangue, para estar mais alerta, alerta e disponível assim para uma possível reação física até. Então, sabendo disso, a gente consegue identificar né, fisicamente. Se eu souber disso, eu vou saber identificar que eu estou realmente sentindo a raiva. Mas quando a gente estava se preparando aqui para começar, me veio uma outra atitude, uma outra postura, né? Que ela vem depois, ela é decorrente. Você sentiu raiva, ok, mas pode acontecer também dependendo, se você deu uma ruminada ali ou você não conseguiu,
retirar do seu caminho aquele obstáculo, não conseguiu resolver aquela situação e ficou ali na frustração, pode acontecer um emburramento, a coisa da birra. Então, não consegui. E, em vez de eu sair daquilo dali e mudar de bloco, aquilo fica dentro de mim. E aí eu vou emburrando. Aí eu vou ficando emburrado, né? Faz bico, faz birra. E aí, aí a pessoa não sabe por que ela tá, depois de um tempão que o negócio já aconteceu, ela tá ali fechada mesmo, sabe? Encapsulada mesmo a sensação. E o que está acontecendo? Porque você sentiu raiva tal hora e você não liberou aquilo do seu sistema, você não deixou embora aquilo ali. Você queria, sei lá, ter tido razão, ou você queria ter resolvido. Né? É muito comum. Eu tinha que ter falado tal coisa, né? Dado aquela resposta para aquela pessoa. E aí você não deu aquilo ali, em vez de você jogar fora. Tá bom, não dei. O que eu faço agora da minha vida? Né? Vou cuidar da minha vida agora. Não, eu fico lá e aí eu crio esse estado de ânimo. Eu crio esse estado de ânimo de um aborrecimento, assim. Você falando agora, eu estou me lembrando do momento que a gente vive hoje, né? Politicamente e tal até, e que nas redes sociais, por exemplo, a gente o tempo inteiro está sendo bombardeado com notícias que eu, pelo menos, quando eu escuto ou acesso alguma delas, às vezes a gente recebe pelo WhatsApp, né, certas coisas, não é só politicamente, mas até em relação a como as coisas estão acontecendo na saúde, na segurança pública e tudo mais. A gente é bombardeado o tempo inteiro com informações que me dão essas reações de raiva. Sim. Né? Então, uma coisa eu senti isso eventualmente, outra coisa eu o tempo todo estou sendo bombardeada com coisas que me trazem de novo essa sensação. E eu sei que tem pessoas que começam até a ficar doentes, né, com isso, porque Sim. não dão conta de processar o negócio. E é uma coisa curiosa, a pessoa não consegue deixar de acessar essas notícias, por exemplo. Aquilo está fazendo mal, está sendo ruim para ela. E ela, por algum motivo, dá alguma razão para continuar seguindo aquelas informações, mesmo tendo como repercussão esse mal-estar e essa doença. Eu até entendo que está tentando evitar a alienação, né? Mas será que a gente poderia ter um jeito mais qualificado de acompanhar as coisas que estão acontecendo sem entrar nesse estado de porque a doença também, né, entrar em uma situação ruim que faz mal para a própria pessoa, também a paralisa, né? Ela fica emburrada e tudo, mas empaca, né? Ela não tem o que fazer com aquilo ali. Tem muita coisa. Quando você fala disso, vem muita coisa, assim, né? Vem muita coisa na minha cabeça, vem muita coisa no coração, né? E a gente acostumou a olhar as opiniões como se elas fossem verdades. Isso é um costume, assim, isso inclusive no livro Sapiens. Do Yuval Harari? Ele fala da revolução cognitiva? E do início da contação de histórias. Então, uma coisa é eu estar aqui nesse estúdio e olhar o que existe aqui efetivamente. Né? Tem eu, tem você, pessoal aqui junto. Isso é o que há, isso é o que existe. E outra coisa é você me dar uma opinião agora e falar assim, Alba, nós estamos num campo verde. Essa sua opinião que vem de encontro. Deixa eu fazer uma digressão aqui. de encontro é o contrário. Ao encontro é a favor. Então, vem de encontro, né? Vem ao contrário do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo. Isso eu leio como uma mentira. E tudo que é mentira acaba machucando. O corpo da gente não gosta. A gente se sente mal. O absurdo da coisa, né? Deixa a gente mal. Se sente mal. Então, enquanto a gente
continuar achando que a opinião da pessoa é uma verdade, a gente vai continuar tentando mudar a opinião dela. Consertar. E quando eu vejo uma notícia que eu não concordo, né, no noticiário, lá no jornal, no Facebook, qualquer lugar, e que eu acho que aquilo dali vai me causar um mal, seja agora, seja no futuro, poxa, mexeram aqui na questão da saúde, mexeram aqui na questão da educação. Aí o que o meu cérebro já faz? Ele já faz uma projeção. Nossa, então com isso aqui vai ficar ruim dessa e dessa forma. Ele já cria um futuro, né? Ele já cria faz um cenário. É esse cenário de algo ruim lá na frente que está machucando muito as pessoas. E eu tive num congresso de análise transacional em outubro do ano passado, e eu participei eu não como organizadora, mas como participante aluna, né? De uma mesa, e as psicólogas, elas falaram que nesses últimos 2 anos elas nunca tiveram tanta gente no consultório reclamando da família, de que não conseguia mais interagir direito, sabe? Aquela coisa de briga de família de Natal saiu meio que até um nível de piada para uma coisa mais trágica e mais sofrida e mais de separação mesmo. Gente cogitando separar de um casamento que aparentemente não tinha, sabe, coisas negativas ali para realmente fazer a pessoa separar. E então eu vejo que não é só olha, não é só a questão da raiva, mas é um sentimento que vem depois dela, que é de impotência. Tá, você pensa assim, eu não posso fazer nada a respeito disso. Logo eu tenho que me livrar de você, porque senão, né, porque senão não há outra opção. E imaginar que não há outra opção é o que deixa muito essa sensação, né, de impotência. É o que dá muita sensação de impotência. Então, em vez da gente perguntar, né, em vez da gente olhar para a opinião e ver, essa é a opinião dela, essa é a opinião dele. Tá, o que mais que é possível nessa situação aqui para mim? Tá, aqui, o que eu posso fazer com isso? Ou isso aqui eu não vou mudar, porque da forma como a pessoa está colocando, realmente ela não tem intenção de avaliar outras possibilidades. Então, eu vou deixar isso aqui. E o que eu posso fazer, né, do meu lado aqui? Né? Porque a única coisa que a gente pode mudar é a nossa forma de lidar com o mundo. Eu imagino até olhar outras informações que sejam um contraponto àquilo, né? Tá, a pessoa falou uma coisa absurda ou aconteceu uma coisa absurda. Que ações estão acontecendo que são um contraponto a isso? Sim. Para pelo menos equilibrar, né, a questão, para não ficar parecendo que só tem aquilo acontecendo. Né? E no caso da raiva, como ela tem essa função de retirar o obstáculo, eu posso inclusive, isso aqui eu procurei outras opções, não estou encontrando, que ação que eu posso tomar para retirar esse obstáculo aqui da minha vida? Que ações eu posso buscar aqui agora, né, para criar uma outra realidade? Porque é possível isso. Se não fosse possível, ninguém teria... Nossa, eu lembrei agora direto de Martin Luther King. Então, assim, ninguém escreveria livros, ninguém faria reuniões buscando soluções em grupo, sabe? Ninguém faria nada disso, então era só continuar do mesmo jeito que tá. Então, a indignação, ela faz parte da família da raiva. E ela é muito produtiva se você voltar para a sua capacidade de criação. E até se você utilizar os seus poderes. Uma coisa que vem muito é de
quando eu olho, é normal eu botar o poder, eu deixar o poder na mão do outro. E aí isso fica muito difícil para lidar, porque aí eu já perdi meu poder mesmo, tá, mas e se eu recuperar aqui, né? Faz até um movimento assim com a mão, pega um objeto aí agora na sua frente, tá, isso aqui é meu poder. E se eu pegar isso aqui de volta? O que eu posso fazer? Aí muda muito a energia da pessoa, muda a forma como ela lida com a raiva. Se a gente fosse ver a história, né, do conhecimento, das artes, da própria ciência, a gente vê que tem muita coisa se avançou justamente como contraposição a pensamentos dominantes potencialmente produtores de raiva, né? Então, quantas pessoas não produziram ciência de alto nível, arte de alto nível, diante da repressão de ideias impostas, contrárias, absurdas em suas épocas. E fizeram isso de maneira criativa, maneira que conseguiu se tornar dominante depois, né? Sim. Então ela tem um potencial mesmo, né, de, se bem direcionado, pode mudar realidades, pode trazer coisas, inovações, coisas importantes também, né? Você vê um filho, uma filha que vê o pai ou a mãe morrer com alguma doença específica lá que não tinha cura. E aí aquilo dali, né, sobe uma indignação, né? E, não, vou fazer alguma coisa com relação a isso. E inventa objetos de cirurgia, sabe? Inventa, busca curas para doenças, pai, mãe também. Então, o que no momento agora, acho que a pergunta seria, uma pergunta interessante seria, né, no meu ponto de vista, o que está te inflamando agora, nesse momento, né, ou nesse momento da vida? Então, isso aí pode estar te pedindo uma posição que você não estava querendo tomar até agora. Uma posição de ação, né? De ação. O que a McLaren fala lá aquela McLaren é aquela autora do livro sobre o sentido das emoções, né? Isso. Ela fala da raiva como restauradora dos limites. Então, quando ela fala de limite, eu lembro tanto de limite físico, psicológico, eu lembro de dignidade, né? Lembro de também ambientes físicos, né? Casa, propriedade, lembro de um monte de coisa. Espaço pessoal, né? De poder pessoal de também. Poder pessoal. E, inclusive, um exercício que ela faz que me ajudou muito a entender a raiva, e só depois de algum tempo praticando esse exercício que eu consegui perceber o benefício dele. Ela usa a envergadura da gente. Então, o que é a envergadura de uma pessoa? A pessoa abre os braços paralelos ao chão, né? Os braços estende para os lados, e você vai perceber qual é o seu tamanho real. O seu tamanho é esse aí, na hora que você estende seus braços. Eu fiz uma oficina de emoções, né? E teve umas 3 pessoas que, na hora que eu pedi para elas fazerem esse movimento de abertura dos braços, elas arregalaram os olhos, porque, nossa, eu sou desse tamanho, né? Muita gente que está acostumada, né? Junta o braço perto do corpo aqui, eu sou assim, né? Só essa... E ainda encolhe, ainda fica meio corcunda. Encolhe. Dá uma encurvada aqui, então eu sou isso aqui, não, tá botando menor do que você realmente é. Então ela faz isso, né? Abre os braços para a lateral. E qual é o local, se eu precisasse utilizar a raiva num ambiente, no espaço físico pessoal? A raiva ela tem que ficar na ponta do dedo. Ela não tem que ficar aqui no meu tronco. Ela tem que ficar lá, nesse perímetro, né? Se eu imaginar uma esfera, ela tem que formar essa esfera, a camada externa dessa esfera. E por que ela fala disso? Porque o que restaura o limite, né? É algum tipo de autoridade. Então, se você tem uma autoridade, se você tem se você coloca a raiva e você
visualiza isso como o seu poder, a sua autoridade pessoal, você vai ver que o teu peito, toda, né, a área do coração aqui, ela fica mais aberta, mais expandida, mais fluxo passa pela garganta, mais oxigenação do cérebro também. Não fica aquela coisa toda tensa para agredir, né? E sim, ela fica uma coisa forte para proteger. Interessante isso, né? Porque se a pessoa deixa a raiva chegar mais dentro, né, mais próxima, aí a reação vai ser agressiva. Mas se ela sente lá quando está chegando nessas pontas, na superfície, né, do perímetro de percepção do seu espaço pessoal, ela já ativa os seus limites sem precisar ser agressiva. Perfeito. Ela apenas posiciona, ó, daí não, desse ponto não passa. Daí para cá sou eu. Daí para lá é outra coisa, mas daqui para cá é comigo. Não é assim? Nossa, perfeito. E ela tanto faz isso para o outro, né? É um posicionamento. Esse posicionamento emocional, energético, ele faz muita diferença. Quem quiser testar, experimenta, né? Eu estou falando de mim, mas ele faz muita diferença na hora de você interagir com os ambientes. E aí, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Porque esse aqui é o teu limite também. Se você for além disso aqui, você já está invadindo do outro. Está entrando do outro, legal, muito bom. E bacana assim, né, que aí a pessoa, ao perceber esses sinais, que eu imagino assim, né, na minha cabeça visualizando, é como se fosse assim, eu percebo os primeiros sinais da raiva. Eu não preciso deixar que ela chegue num ponto, num limite, que já está até difícil de gerenciar a coisa, né? Então eu sinto ali aquela primeira coisa, falando, isso aqui não tá legal, né? Não chega a precisar me dar dor de cabeça e ranger de dentes, né? É só aquela coisa assim, né? No que deu já é a hora de começar a acionar, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Calma lá. Né? É isso mesmo. Vamos acertar essa coisa aqui, vamos rever, né? Até onde você pode chegar, até onde eu posso ir, né? Muito bacana. Tem uma coisa que eu queria fazer uma associação. Quando a gente falou aqui de tristeza, né? E aí a gente já deu a dica de que íamos falar de raiva. A gente comentou sobre a questão cultural nossa aqui, pelo menos no Ocidente, e aqui no Brasil isso também existe muito. Acho que ainda existe, não tenho total certeza. Tá. Que há uma diferença na criação de meninos e meninas, né? Quando crianças. Que o rapazinho, né? A criancinha, o menino, ele, em geral, não tem permissão para chorar. Mas ele tem permissão para ser agressivo, para brigar. E até, às vezes, ele é incentivado para brigar. Sim. Então, às vezes, quando ele sente tristeza, como ele não pode chorar, ele substitui. Chorar eu não posso, mas essa emoção aqui, ser agressiva, eu posso. Então, ele vai ser agressivo. Ele acha que aquilo é a raiva, mas, na verdade, é tristeza. E aí não sabe lidar, né, com a emoção. Nem com a tristeza, nem com a raiva. E com as meninas é diferente, até o oposto, né? As mulheres não têm permissão para sentir raiva, para serem agressivas, para serem grosseiras, por exemplo. E até aprender a lidar, a modular isso, não tem permissão sequer de sentir, mas a elas é permitido o choro, né, a tristeza. E aí não sabe identificar e lidar com a raiva. Eu, pelo menos, vejo nas minhas relações que é muito comum mulheres que vão acumulando camadas e camadas de raiva, vão ficando, inclusive, doentes com isso, até que a coisa explode. Né? E muito, por exemplo, em ambiente de trabalho também, por exemplo, né? E tem aquele receio de exercer o papel de autoridade, o papel de poder, até porque não sabe lidar com a raiva nesse processo. Sim. Tanto lidar na posição de poder, como lidar com a posição de poder. Só sabe fazer isso de um jeito, né? Do jeito submisso. Acho muito importante a gente saber, aprender a lidar com a raiva, tanto para não exagerar no exercício da autoridade, né? O autoritarismo e tudo mais, como também para não entrar na submissão que não cabe. Né? Exato, Ele tem tem total relação com o que você tinha falado antes das primeiras percepções da raiva. Então, já que a gente foi criado assim, então a partir
desse momento que a gente começou a tomar consciência disso, né? O que a gente pode fazer, né? Porque o que foi a gente tem até mecanismos de desbloqueio, né? Tem Access, tem PNL, tem um monte de coisa. Mas assim, em termos conscientes, começou, igual você falou, começou a sentir lá na ponta do dedo um negócio que não tá combinando com o que é melhor para mim, né? Acho que não vai ficar bom isso aqui. Então, nesse momento, já começar a address, né? A resolver aquilo ali. Como eu não tenho essa permissão para sentir a raiva, eu não vou resolver isso, porque isso não é identificado até, identificado. Né? Então, a gente vê tantos casos, né, noticiados hoje de violência doméstica. Sempre houve, mas hoje tem mais, né, divulgação. Então, os casos de violência doméstica. Essa violência, ela já começou muito antes, né? Ela já começou muito antes. Uhum. Aquela pessoa que tá passando por aquilo, ela já está carregando aquelas caixas ali de frustração, de raiva, passou uma raivinha aqui, né? Tem até uma expressão, vou para não sei onde para passar raiva. Então, todos esses acúmulos de raiva, em vez de ir acumulando, o que ela pode ir fazendo cada vez que ela for sentindo isso, para ela, tá diminuindo aqui o meu espaço, deixa eu ver o que eu posso fazer para voltar no meu tamanho normal. Só que esse voltar ao tamanho normal é que é o grande desafio, porque ser você, ser do seu tamanho, ser grande, não é tão simples, porque isso implica em deixar o outro do tamanho dele também. Isso aí. Quando o menino ele tem essa permissão não só para definir os próprios limites, mas também para invadir, ele está tomando um pouco do seu espaço também. Uhum. Então, você está usando 25%, ele está usando 75%. Na hora que você usa lá os seus 50%, estou falando aí em termos, né, da unidade de duas pessoas, né? Uhum. Não é que você é 50%, você é 100%, né? Uhum. Matemática. Então, mas na hora que você tá usando menos, alguém está usando um pedaço seu. Uhum. E aí você faz o movimento de vou usar o meu todo. Aí a gente vai para o outro extremo. Aí a gente, como não fez exercício antes, vai para o pêndulo, né? Uhum. Aí vai brigar, aí vai xingar, vai exagerar. Mas é porque não exercitou não isso. Exercitou, né? não exercitou. E aí tenta ir de qualquer jeito, mas pelo menos para você fazer o exercício. Errei. Forcei a barra, exagerei na dose. E o que significa? Que eu estou aprendendo a lidar com a raiva. Isso mesmo. É errando que a gente vai aprendendo, né? Eu estava vendo aqui, Alba, você no seu livro tem uma tabela que eu sempre falo dela, que eu acho massa, que tem toda a família, né, das emoções. E eu destaquei aqui 3 da raiva, quer dizer, 2, né? Tem a própria definição da raiva que eu identifiquei aqui, que você já fez, então não vou falar de novo, mas tem 2 emoções aqui que eu acho bacana aqui da gente falar, que está na família da raiva. Tá. Uma delas, a nossa querida inveja. O que está aqui na inveja, né? Sentimento de ódio, desgosto e descontentamento diante da felicidade ou prosperidade alheia, associado à conscientização de não possuir tais recursos, atributos ou qualidades, e acompanhado dos votos de fracasso e perda, além do desejo de possuir e gozar somente para si do que pertence ao outro. Sempre destrutiva e erroneamente confundida com aspirações ou desejo. Acho interessante, né, a gente falar disso, porque a inveja é um lado total negativo, né, da manifestação disfuncional, né, da manifestação da raiva. E, no fundo, é uma invasão, né, vamos supor, 2 pessoas, vamos dizer que o espaço dela, cada um tem o seu 100%, na inveja eu estou pegando o meu 100 e estou querendo entrar uns 20, 25 no do outro, né? Então estou somando 125. Estou tentando tirar do outro.
Eu achei a descrição da Carla McLaren muito boa sobre a inveja. Porque você falou isso aí, eu tô tomando do outro. Eu acho, na minha avaliação, que quando você sente inveja, você está nos seus 25%. Olha só. Você não está invadindo, você está tirando, você está deixando o outro invadir. O que é a inveja? É isso aí que você leu. E por que ela aparece? Porque eu não estou sendo eu. Então, eu não estou sendo eu não estou do meu tamanho certo. A pessoa não está reconhecendo a si própria, eu né? não estou reconhecendo. Por isso que ela precisa do outro. Exato. Por isso que eu preciso detonar o outro. Na hora que eu sei o que eu tenho, o que eu sei, o que eu sou, aquele medo de o outro aparecer mais, aquela raiva do outro ganhar o emprego que, né, poderia ser meu, tal, aquilo dali começa a ficar tão pequeno porque eu vejo que, ele está no espaço dele. E qual que é o meu espaço, né? O meu espaço é esse aqui. Mas se eu não sei qual é o meu espaço, se eu não sei qual é o meu valor, aí eu tenho que... Não é que eu tenho racionalmente, né? Mas... Sente necessidade. Eu sinto isso. Essa necessidade, essa tendência a... Poxa, ele tem, eu não tenho. Ela tem, eu não tenho. E... Foi bom você falar isso, que dá essa sensação de que a pessoa está sendo menos. Ela não tá invadindo. Ela está se diminuindo. Muito legal, muito interessante. A grama do vizinho é mais verde, né? Aí você olha, mas eu tenho grama. Às vezes é outro tipo de grama, né? Às vezes é minha, sei lá, às vezes é minha sintética, né? Legal. E se é minha, porque eu pus ali, tá certo? Eu pus ali. E se eu não quero, eu posso pôr outra. Não é minha? Eu posso trocar. O espaço não é meu? Eu que decido, né? Exato. Então, realmente, né, a questão da pessoa ter autoconsciência, quer dizer, tá plena dentro de si, né? Então, tem aquela frase que o pessoal fala, a pessoa feliz não incomoda ninguém, né? É mesmo. É difícil você descobrir os seus aspectos de felicidade, né? Mas vamos lá. Outra que eu destaquei aqui, que eu achei interessante, na família da raiva, é o tédio. E aí você define aqui, né? Estado de ânimo vazio e aborrecido diante de algo ou alguém repetitivo e desinteressante, do desenvolvimento demorado de uma ação ou situação, ou da falta de estímulo e prazer, geralmente acompanhado da sensação de que o tempo está passando mais devagar e as oportunidades estão sendo perdidas. Como assim tédio está na família da raiva? Hoje... Nossa, eu escrevi o dicionário em 2016, né? Hoje... Eu não sei se eu deixaria ele exclusivamente na família da raiva. Mas ele está aí por causa do teor de aborrecimento. O tédio, ele tem essa coisa do aborrecimento. Ele não é só uma... Porque a pessoa, às vezes a gente olha o tédio e acha que é tipo uma ausência. Uma né? apatia. Mas essa apatia, ela vem como decorrência, né, de alguma coisa. Em geral, alguma coisa está muito chata, irritante para você. E aquilo ali, eu não quero isso aqui está muito chato. E chateação é aborrecimento, chateação é irritação, chateação da família da raiva. Agora, no caso, se ele fosse mais para a família da tristeza, ele seria mais para o vazio. Né? Não teria nem essa vontade de sair desse lugar, desse ambiente. Tá muito chato, tô entediada aqui, vou embora. Né? Ou vou fazer alguma coisa aqui, ou vou contar uma piada. Vou tornar isso mais interessante, mais colorido. Exatamente, mais leve, mais legal. Então, o que é se tornar isso melhor? É função de redefinir restaurar o seu limite. Qual é o seu limite? Quero alegria aqui, cara. Ou quero leveza, ou quero, sei lá, tranquilidade. O que eu quero? Só não quero esse tédio aqui. É restaurar um sentido, um significado para aquele espaço, né? Tem a ver com isso. Eu até, uma ocasião me lembrou agora de eu lendo sobre processos criativos, e que um aspecto do processo criativo é o tédio. Porque
a pessoa, ao se permitir vivenciar momentos de tédio, ela abre espaço, é como se fosse um momento meio que meditativo, sabe assim? Ela abre espaço para uma coisa diferente. Porque uma coisa que acontece muito na nossa cultura hoje, né? Se a pessoa não quiser, ela não tem tédio. Porque o tempo inteiro existe estímulo. O tempo inteiro ela pode estar vendo uma série, está ali, tem um livro muito fácil, vai nas redes sociais, tem o WhatsApp, tem uma festa para ir, sempre tem uma coisa para ela ocupar o tempo dela. Sim. E isso pode tornar a possibilidade criativa mais profunda inviável, porque ela está o tempo inteiro se envolvendo em atividades superficiais. Então, se permitir estar em estado de tédio é também se permitir explorar outros níveis de profundidade, de percepção, de contemplação, por exemplo, para ver outras coisas e não ficar se distraindo, né, se entretendo com superficialidade, por exemplo. Nossa, maravilhoso isso. Porque eu não estou o tempo todo enchendo, né, o meu carrinho, não estou enchendo o caminhãozinho, não estou enchendo copo, não estou enchendo nada. Não estou me distraindo. Se eu tenho um vazio, se eu tenho um espaço, eu tenho uma possibilidade de criar. Nossa, Você imagina lá maravilhoso isso. A gente em torno das fogueiras lá na nossa África, lá nos primórdios, né? Aquele monte de gente lá de noite, a fogueirinha ali afastando os bichinhos, a gente olhando para cima, ninguém com sono, vendo aquele céu estrelado, nada para fazer. Aquele tédio. Já comeu barriguinha cheia. Cheia. Tá ali olhando para cima, não tem nada para fazer e tal. Lá pelas tantas o cara começa a falar, aquela luzinha ali ontem estava mais para lá. Que interessante. E aí começa o processo criativo. Nossa, nessa reunião aí que você fez aí, imaginária, eu já pensei em cada um indo para um lado, sabe? Eu não tinha pensado na observação astronômica. Eu tinha pensado em alguém que já levanta e fala assim, gente, vamos fazer um jogo aqui. O outro fala assim, eu tenho uma história para contar. Pronto. Aí o outro, começa a cantarolar, sabe? Sem ainda ter a música pronta. Mas aí daqui a pouco já tá inventando uma música. Olha o espaço que a gente tem para criar. Né? Se eu encho de outdoor, se eu encho de celular essa fogueira, né? Esse momento ali, tá todo mundo com a cabeça para baixo, né? Diminuindo o fluxo de oxigênio pro cérebro, já diminuiu a capacidade criativa. Tá ali olhando para baixo no celular, ninguém tá interagindo com ninguém, pronto, fechou. É só fechar né? Só colocar a tampa do caixão, porque tá todo mundo ali indo, né, para a ausência de geração de vida até, sabe? E é só repetição. É repetição, Não tem criação nenhuma. Ninguém está sendo a si mesmo ali naquele momento. Então, o tédio tem uma coisa interessante nesse sentido. Óbvio que ficar sentindo tédio é uma droga, né? Mas você se permitir, né, experimentar para ver o que você tem de interessante de novo. Então, aí sabe o que vem na minha cabeça? Fala assim, o tempo todo é uma droga. Tudo o tempo todo é uma droga. Você não consegue manter a alegria o tempo todo. E não é que você não queira ser feliz. É diferente. Mas assim, você não consegue ficar com aquele riso, sabe? Aquele sorriso no rosto o tempo todo. Tem uma hora que você dá uma neutralidade. Tá, deixa agora eu, né, mudar o cenário, fazer mais coisa agora. Então, você expande a alegria, ela legal porque ela dá essa expandida, você expande. E aí, para que você expande? Para criar. E aí, nessa criação, você acaba tendo que colocar à prova, né, o seu protótipo, né? Você criou, tem o protótipo, vai testar. Aí, no teste, você vai falhar. Aí, você vai ficar chateado. Então, o processo criativo, ele tá nisso aí o tempo todo. Sobe, expande, cria, falha, cai, sente raiva, sente tristeza, porque tem que jogar aquele fora, então você sente um pouco de tristeza. Aí, na próxima vez, você já tem medo de criar um novo. Então, olha a riqueza sabe, se você se permitir, é muito rico você
entrar nisso aí e olhar como é que funciona. Fica curioso, na verdade. Verdade. Torna muito significativo, né? O viver, né? O processo de viver mesmo. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio nosso aqui do Software Mental. Muito bacana, Alba, conversar contigo sobre o dicionário de emoções. A gente encerra aqui a nossa trilogia. Isso. Foi uma trilogia, não é isso? Foi. E vamos planejar novas trilogias aí com a Alba. A Alba, inclusive, está agora com um projeto do podcast próprio, né, Alba? Isso, é o Livre Sentir. Eu subi 3 episódios lá, né? E um deles, inclusive, fala dessa questão do ela pode, ele não pode, né? Do que a gente, em geral, pode sentir ou não. Livre Sentir. Vamos colocar o link aí do podcast da Alba também. Livre Sentir, vai estar no Spotify? Está no Spotify, está no iTunes também, tem no SoundCloud, Deezer. Procurem aí várias plataformas. Legal. E no YouTube ainda não, ou vai ter? Já tem um canal? Eu vou colocar também, já tem o canal lá, mas o canal é Alba Cardoso, né? E eu vou divulgar lá também. Ah, legal. Então, gente, fiquem de olho aí. A Alba agora vai ter o podcast próprio, mas de vez em quando ela vai passar aqui ainda, convidada para a gente bater um papo e conversar também. Necessário. Com certeza. A gente agradece aí a presença de vocês, a audiência de vocês. Lembrando, por que nós tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque nós confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você sabe que para expandir a fronteira mental, a gente precisa saber lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções das pessoas próximas da gente, né? E todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades que estão aí pelo mundo. Então segue aí o nosso canal, a gente convida alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias que a gente divulga aqui. E toda semana nós estamos publicando mais um episódio em todos os nossos canais, YouTube, nas redes sociais, no Spotify também e por aí afora. Então, esperamos vocês para o próximo episódio na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.